Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo, em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidades e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: Levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: É permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: Estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. No Evangelho desse domingo, nós vemos algumas pessoas trazendo uma questão e uma crítica a Jesus Cristo e aos seus discípulos, porque esses discípulos, quando caminhavam com Jesus perto de plantações de trigo, eles iam pegando, arrancando as espigas e iam tirando ali as espigas, o trigo para comer. Aí esses fariseus com alguns outros vão fazer a crítica a Jesus Cristo. Por que os discípulos dele não guardam o sábado? Aqui Jesus ele vai trazer um grande ensinamento a cada um de nós, porque ele mesmo vai dizer que o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Isso significa que o sábado ele foi feito e dado ao ser humano para que ele pudesse administrar de forma digna, honrosa, esse dia que é um dia de ação de graças a Deus. E não o homem para o sábado. O homem ele não é escravo do sábado, mas o sábado ele está em função da edificação e da plenitude do homem, do ser humano. Por isso que no Evangelho de hoje nós temos essa questão que Jesus ele vai nos chamar a atenção sobre ela, pois o sábado ele representa aquele último dia depois da criação, onde Deus consagra a si esse dia como dia de descanso. Veja que esse dia de descanso, sábado, porque o sábado ele tem a ver com o número 7, que é o sétimo dia. O sábado ele é símbolo da antiga aliança. E veja que Jesus Cristo ressuscitando no domingo, o domingo, esse primeiro dia da semana, porque o termo domingo vem de dies Domini, que significa dia do Senhor. O dia da ressurreição é o primeiro dia da semana.
E é por isso que os cristãos, desde a antiguidade, celebram o seu culto sagrado nesse dia, porque esse dia é o dia da nova e eterna aliança, o dia da nova criação. Por isso que nós precisamos entender por que nós celebramos a nossa liturgia no domingo e dedicamos esse dia como um dia especial ao Senhor, um dia de gratidão, um dia de ação de graças, para que nós possamos santificá-lo através da nossa celebração litúrgica e também do nosso serviço a Deus e ao próximo. Por isso que nós vemos o texto sagrado dividido em duas partes. A primeira parte que fala dos discípulos que arrancam espigas de trigo, e o trigo ele é o símbolo eucarístico, porque do trigo se faz o pão, e é o pão que é consagrado no corpo de Cristo. Por isso que esse dia que é consagrado a Deus, ele precisa ser um dia essencialmente eucarístico, ou seja, um dia de ação de graças, porque a palavra Eucaristia significa justamente isso, ação de graças. Um dia onde nós damos graças, elevamos o nosso louvor e a nossa adoração, damos o nosso reconhecimento de gratidão a Deus por aquilo que Ele realizou na nossa vida. Por isso que a cada domingo, a cada dia da ressurreição, nós precisamos aprender a viver intensamente esse dia como um dia eucarístico, um dia de ação de graças, um dia de louvor e adoração, porque depois de 6 dias de trabalho corrido, nós precisamos parar esse trabalho para se voltar para Deus. Senão, a nossa vida ela vai tendendo sempre à ganância, à busca de bens materiais, de riquezas, de status, de prazeres. E aí a nossa vida ela vai perdendo o verdadeiro sentido. Por isso que nós precisamos, nesse dia, dar valor à Eucaristia, viver bem a Santa Missa, buscar participar e celebrar dignamente esse grande mistério da fé, esse grande mistério que é alimento para a nossa alma, para que o nosso coração não fique endurecido, mas que possamos ter um coração de carne, para que possamos ter o coração do próprio Cristo no nosso peito. Depois, na segunda parte do Evangelho, nós vemos Jesus Cristo entrando numa sinagoga e ali ele vai fazer uma cura, porque havia um homem com a mão seca naquele lugar. Jesus, sabendo que aquele homem estava ali, porque para os antigos, alguém com defeito corporal, ele era reconhecido como uma pessoa amaldiçoada. Jesus ele tira aquele homem que está lá no escondido e traz para o meio de todos. E ali ele vai perguntar: o que é permitido fazer no dia de sábado? Fazer o bem ou o mal? Gerar a vida ou deixar morrer? Essa pergunta, esse questionamento que Jesus faz, eles não respondem. Mas Jesus vai dizer àquele homem para que ele estendesse a mão. E ele estendendo a mão, essa mão ficou curada. Ou seja, essa cura que Jesus Cristo faz, ela é um símbolo do efeito da Eucaristia na nossa vida, porque a mão é o símbolo da força, do trabalho, do serviço, o símbolo daqueles que se colocam a serviço da obra de Deus. Quando esse homem é curado da sua mão seca, ele é capaz agora de trabalhar, de buscar o seu próprio sustento, de servir a Deus, mas também o seu próximo. Veja que aqui nós também temos esse grande ensinamento, porque as nossas mãos curadas, elas são símbolo
daquilo que é o efeito da Eucaristia na nossa alma, porque uma vez que nós crescemos nessa experiência eucarística, nós vamos dia após dia crescendo também nessa grande capacidade de sermos instrumentos de salvação das almas. E essa obra, ela começa primeiro na nossa vida, onde nós começamos e desejamos trilhar um caminho para salvar a nossa própria alma. E a obra que vai acontecendo na nossa vida, ela começa a ser transmitida para a vida dos nossos irmãos. É por isso que nós precisamos dar valor a esse dia que nos é entregue em nossas mãos, para que possamos dedicar a nossa vida nesse dia, nessa grande ação de graças, nessa grande Eucaristia, que é a boa participação da Santa Missa, da comunhão eucarística, para que assim possamos ter no mais profundo do nosso coração esse desejo de salvação das almas, que começa pela nossa salvação e vai transbordando para a salvação daqueles que estão ao nosso redor. Que possamos viver bem esse dia santo, o dia da ressurreição, o dia da nova e eterna aliança que Deus faz conosco através do seu Filho Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.